pedindo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, neste nono dia da novena, neste encerramento da novena de Pentecostes. Vem Espírito Santo e enche-me, vem Espírito Santo e batiza-me com teu Espírito. Vem Espírito Santo e me prepara para viver amanhã o Pentecostes. Eu desejo do fundo do meu coração viver um Pentecostes autêntico. Eu preciso ser cheio do teu Espírito Santo. Vem Espírito Santo, porque atraído fui pelo som da tua voz, eu fui atraído por ti, Senhor. Como disse, Jeremias, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Cantemos: atraído fui. Estarmos juntos para encerrar já com alegria, com júbilo, com grande louvor a Deus e exultação por você que esteve conosco em toda esta novena. Então, bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao nono dia da novena com o tema Capacitados para Servir. É o Espírito Santo quem capacita a mim e a você para o serviço. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos o Veni Criator. Vem Espírito Criador, visita o espírito dos que são teus. Enche de graça e de esplendor os corações que tu mesmo criaste. Nós te chamamos o defensor, dom de Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, amor e unção da graça. Tu nos ofereces os 7 dons. Tu és o dedo da mão de Deus, a verídica promessa do Pai. Tu inspiras nossa voz. Abrasa-nos em tua luz, enche nossos corações. O que é fragilidade em nosso corpo, revigora com teu vigor. Afasta para longe de nós o inimigo. Desde agora dai-nos a paz. Se nosso guia no caminho, para que possamos evitar todo o mal. Dá que conheçamos o Pai, revela-nos o Filho. Tu és o Espírito do Pai e do Filho, que sempre creiamos em Ti. Então o tema de hoje é capacitados para servir. Nós vamos refletir que quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Tem aí aquela frase tão famosa, tão conhecida nossa, que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E eu ouvi há pouco tempo um padre na sua homilia ele dizer que Deus, Ele não escolhe as pessoas que têm virtudes, porque as virtudes Ele mesmo dá. Ele dá, Ele nos dá graça para servir. Mas é preciso que a gente peça, é preciso que a gente busque, é preciso que a gente colabore com a graça de Deus. Então esse é o convite, meu irmão, minha irmã, para mim e para você. Sermos colaboradores com a graça de Deus, que nos deu e continua nos dando o dom maior, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, Marcos, capítulo 16, de 15 a 18. Jesus disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Manusearão serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Aí está uma passagem onde Jesus fala claramente que Ele é quem capacita para o serviço. Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um chamado e um propósito. E para esse propósito, para que a gente cumpra bem esse propósito, Ele nos dá o seu Espírito Santo, como dom de Deus. Para quê? Para que a gente continue a obra salvífica de Deus. Para dar continuidade a essa obra que Deus iniciou através do seu Filho Jesus. Por isso ele diz em Atos 1:8: recebereis o poder do Espírito Santo e então sereis minhas testemunhas. Eu e você só podemos testemunhar depois que recebemos o Espírito Santo de Deus. Observa que os discípulos foram assim. Jesus disse a eles: não vos afasteis de Jerusalém, porque antes de ir para a missão, eles precisavam esperar o cumprimento da promessa. Eles precisavam esperar que Jesus cumprisse a promessa e no dia de Pentecostes derramasse sobre eles o Espírito Santo. Aí sim, observe que depois do Pentecostes é que eles foram em missão, não antes. Assim sou eu e você. Para que a gente viva essa missão de serviço, de servir a Deus, de estar ao dispor, de estar disponível para ir em missão, é preciso que antes a gente receba o dom do Espírito Santo. É missão do Espírito Santo transformar estes discípulos em testemunhas. E nós, mulheres, estamos aí no projeto de maio, Mulheres Rabi, testemunhas do ressuscitado. Nós só podemos testemunhar que Cristo vive, está no meio de nós, na força, na ação, no poder que vem do alto do Espírito Santo de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no número 683, vai dizer que sem o Espírito Santo não é possível ver o Filho de Deus. E sem o Filho, ninguém pode aproximar-se do Pai, pois o conhecimento do Pai é através do Filho, e o conhecimento do Filho se faz pelo Espírito Santo. Olhe a importância de nós clamarmos e pedir todo dia, a todo instante, a todo momento o Espírito Santo. A igreja, ela pede isso no catecismo, ela pede nos documentos, e às vezes eu penso, por quê? Por que só os carismáticos têm o hábito de clamar e pedir o Espírito Santo? Não é exclusividade do movimento da renovação carismática. O Espírito Santo é para todos, é para a igreja. E a igreja pede nos seus documentos que a gente precisa pedir, que a gente precisa clamar o Espírito Santo. É preciso pedir o auxílio. A encíclica Evangelii Nuntiandi, no número 75, nos diz: nunca será possível haver evangelização sem a ação do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, eu posso ter a melhor técnica, eu posso ter estudos, você pode ter grande conhecimento, pode ter toda a aparelhagem de som, pode estar, os meios de comunicação, tudo ao seu dispor. Mas se não houver a força, o operar, o mover do Espírito Santo, a palavra de Deus não chega aos corações. Porque quem faz com que a palavra adentre os corações e produza frutos é o Espírito Santo. Missão nenhuma é frutuosa sem o poder do alto, sem a unção, sem a ação do Espírito Santo. Por isso a igreja sabe disso. E ela nos convida
a clamar e pedir esse auxílio do alto, esse auxílio do Espírito Santo. Muitas das vezes, muitos projetos, muitos planejamentos, mas sem o mover do Espírito, sem a voz do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo. E Paulo já dizia, né? O nosso evangelho vos foi pregado, não somente por palavra, mas também com poder, com o Espírito Santo e com convicção. Então Paulo já dizia, né? Que ele não foi estar com o povo com o prestígio da eloquência. E Paulo tinha. Nem da sabedoria anunciava o testemunho de Deus. E Paulo tinha. Paulo tinha eloquência, Paulo tinha conhecimento, porque Paulo foi discípulo de Gamaliel. Mas mesmo assim, Paulo sabia que ele precisava contar com a força do Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo na evangelização. É preciso que a gente peça cada vez mais. A obra de salvação é uma obra de Deus, mas para realizar e cooperar com essa obra, nós precisamos do poder de Deus, do poder do alto. E faz parte desse poder de Deus, desse poder do alto, Deus conceder aos seus servos carismas. É preciso também pedir que o Espírito Santo venha sobre nós com dons e carismas para capacitar o seu povo, para capacitar os seus servos. Isso não é privilégio de um ou de outro, mas é para todo aquele que clamar, que pedir, que desejar receber. Vai clamando, meu irmão, minha irmã. Vai dizendo, eu quero, Senhor. Eu preciso, Senhor, receber do poder do alto. Eu quero testemunhar que Cristo vive e está no meio de nós. Eu quero ser testemunha, Senhor, onde eu estiver. E testemunhar não é somente pegar um microfone na igreja e pregar. Testemunhar não é somente nas redes sociais, mas testemunhar na sua casa, testemunhar no seu local de estudos, testemunhar no seu local de trabalho, testemunhar com seus amigos, testemunhar com seus vizinhos, testemunhar com a vida, com o exemplo, com a vida que você leva na presença de Deus. Vem, Santo Espírito, nos dê a força. Vem, Espírito Santo, nos dê coragem. Erga, Senhor Jesus, discípulos missionários, aqueles que vão em missão, anunciar o teu nome, anunciar a tua palavra. Vem, Espírito Santo, com o poder do alto. Dai-nos dons, dai-nos carismas, de acordo com a necessidade da igreja. Porque o Espírito Santo, ele dá aquilo que a igreja precisa. Os dons e carismas é para serviço, é para o povo de Deus, é para o bem da igreja, é para a salvação de almas. Vem, Santo Espírito, e suscita nesse momento o que a igreja precisa, o que o mundo em pleno século 21 necessita. Vem, Espírito Santo, tira medo, tira todo receio, dê aos pregadores pregarem com desassombro, com unção do Espírito, com parousia, com parresia, Senhor, com autoridade, com unção do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vai cantarolando esse clama, peça, eu quero, eu preciso do Espírito Santo. É véspera de Pentecostes, encerramento da novena, é dia de clamar e pedir. Vem, Santo Espírito, batiza-me, encha-me.
igual. Aquece outra vez com o teu amor, com a tua presença, com o fogo do teu Espírito. Do Espírito Santo de Deus. Deus quer dilatar os corações. O Senhor me fala que Ele deseja dilatar. O que é dilatar os corações? Abrir espaço para Deus agir. Será, meu irmão, minha irmã, que na tua vida não falta espaço para Deus agir? A gente vai se enchendo de tanta coisa, de apegos, de preocupações, de angústia, de problema, de tanta coisa, a gente vai se enchendo e não há espaço para Deus. Se você quer a ação do Espírito, alarga, abre espaço para Deus. É como um armário que você quer guardar coisas e você olha e não tem espaço, está cheio. Tira, desocupa, abre, alarga espaço para Deus agir na tua vida. Dê espaço para Deus na tua vida. Dê espaço para Deus agir. Que você possa experimentar a paz que vem do Espírito Santo de Deus. Uma paz profunda. E para encerrar, atraído fui. Cante isso. Atraído fui. Pelo som da tua voz, pelo teu chamado, Senhor. Alcançado fui. Pelo teu imenso amor. Obrigada por estar aqui encerrando esta novena. Eu te louvo, te glorifico, te bendigo e exalto o teu nome acima de todo nome, porque é no nome de Jesus que o Pai envia o seu Espírito Santo sobre mim. Obrigada por eu ser templo do Espírito Santo sem merecimento algum, por amor Deus vem a mim, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso é motivo de louvar, glorificar, bendizer, exaltar o nome do Senhor, exaltar a sua presença viva em nós, pela ação poderosa do Espírito Santo, que age poderosamente na igreja, porque o Espírito Santo é Deus, é Senhor. Muito obrigada, Senhor, louvado seja
glorificado, bendito seja por você, pelo dom da tua vida, você que esteve conosco a cada dia da novena. Eu desejo que você tenha um poderoso Pentecostes e que cada vez se torne mais íntimo do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rabi, mestre, ensina-nos, cantemos.